Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos abordar um grande tema, né? Que é falar sobre os desequilíbrios socioambientais e suas similaridades e singularidades nos contextos rural e urbano do Brasil, né? Em uma primeira apresentação, vamos tratar sobre o Brasil no contexto mundial e latino-americano e, em seguida, iremos abordar a regionalização do território brasileiro, tratando especificamente de seus diferentes biomas ou territórios naturais, né? Zonas naturais, regiões naturais. E no primeiro plano vamos abordar sobre a Amazônia. Tá? Ou seja, nós vamos fazer agora, junto com as outras apresentações, uma grande viagem pelo Brasil. Primeiro nós temos que ter uma percepção, um entendimento de como o Brasil se relaciona com a geosfera, com os outros continentes, com as massas de ar, as correntes marinhas, né? Que atingem as correntes de água quente, as correntes de água fria, a corrente do Golfo e a própria influência do El Niño. Então nós temos um planeta que é dinâmico, né? E que isso vai influenciar de forma diferenciada no território brasileiro, que tem uma proporção continental, né? Então a gente tem três grandes zonas: uma zona temperada, uma zona equatorial e tropical, né? Então isso vai ter influências na paisagem, na configuração das paisagens, logicamente nas práticas de uso e ocupação. Depois a importância geográfica que o Brasil possui, seu grande litoral no Oceano Atlântico, tá? E seus contatos com os outros países do Atlântico, né? Toda a comunicação do comércio náutico, das relações, né? Com a China, através da transposição do Estreito do Magalhães, ou então através da transposição do Canal do Panamá. Então a gente tem que compreender como é a conexão do Brasil com o resto do mundo. E para isso a gente representa aqui também as principais rotas marítimas, né? Que nós temos uma costa muito grande com seus portos, as embarcações de cargas, saída de matéria-prima, manufaturados e chegada de produtos de diferentes origens e tipos, né? E os nossos portos aqui, como o Porto de Santos, o Porto do Pecém, né? Aqui no Ceará, e logicamente esses portos também alavancam a atividade industrial. E aqui, no caso, o Porto de Itaqui, no Maranhão, que tem uma importância muito grande para a evacuação do ferro, do manganês, né, como matéria-prima para diferentes países, para sua industrialização, né? Então, na realidade, o Brasil faz parte de um continente, de uma cultura maior, né, da América, mas também onde mais forte o continente latino-americano, função da própria língua, do tipo de colonização, do histórico, né? Onde o Brasil, juntamente com os países colonizados pela Espanha, tem uma afinidade, uma ligação que passa de uma ligação política, cultural, para uma conexão econômica, né? Os países andinos, o Mercosul, né? Então a gente também tem que compreender como isso funciona, né? Dentro desse conjunto. Por exemplo, quando a gente fala da bacia hidrográfica do Amazônia, ou da floresta amazônica, ou quando falamos do Pampa, ele não inclui só o Brasil, ele faz parte de um território maior, de um bioma maior, em que há uma conexões, as comunidades indígenas, o gaúcho, tudo, eles são personagens que perpassam a nacionalidade brasileira, né? E especificamente a América do Sul, compreender também como se formaram os países, o processo histórico, né? E o contexto do que era o Brasil na época das capitanias, e o que é hoje as divisões, as compartimentações
políticos, administrativas, no qual passa o país e como cada uma desses estados tem relação com as suas fronteiras, com seus limites em relações comerciais, culturais, econômicas, etc., né? E nisso se destaca a grande importância, né, que tem as fronteiras, né? E muitas dessas fronteiras, né, têm uma intensidade comercial, relações muito fortes, às vezes amigáveis e às vezes de conflitos, né? Como a gente está passando hoje com a relação infelizmente, com a Venezuela, cidade de Pacaraima, né? Com relações de tráficos, de contrabando, né? Como a gente tem em Ponta Porã, tá? Ou cidades irmãs no comércio, como é Foz do Iguaçu. E aqui mostrando algumas cidades que são cidades gêmeas, né? Que são cidades fronteiriças, né? Por exemplo, aqui como algumas chegando a ser três países, como é o caso aqui de Tabatinga, Letícia e Santa Rosa, né? Então, a gente tem que compreender que é uma dinâmica também externa que vai influenciar no território brasileiro em função da sua grande dimensão, né? Então a navegação internacional hoje, no contexto atual, tem uma grande influência tanto no aproveitamento das potencialidades, mas também as consequências da exploração dos recursos que vão para fora do Brasil, como o manganês, o ferro, a madeira, do petróleo, que implicações isso tem sobre o território brasileiro, que problemas essa produção vai causar, né, sobre a população, sobre os lugares, sobre o consumo de água, sobre os resíduos que vão ficar desse aproveitamento. Então aqui a gente tem uma visão, né, aqui embaixo do que é as conexões, né, da navegação hoje, na realidade, a importância que assume o Canal do Panamá na conexão entre o Atlântico e o Pacífico, né? E como o Brasil se posiciona dentro desse comércio internacional, quais seriam os seus principais produtos, a importação e exportação de petróleo, de derivados, do ferro, do aço, né? Então isso é fundamental que a gente entenda para compreender a realidade do território. Então desse conjunto do território a gente vai partir para compreender como é que a gente pode compartimentar, zonear, estabelecer unidades diferenciadas a partir, logicamente, das suas bases naturais. Então nós teríamos os principais biomas, né, que vai ser a base da nossa apresentação, o bioma amazônico, o bioma cerrado, o bioma da Mata Atlântica, da Caatinga, do Pantanal e do Pampa, tá? Então como é que isso corresponde às condições naturais, mas que também corresponde a formas de economia, formas de cultura, cidades diferenciadas que vão surgindo a partir dessas bases naturais e do seu histórico de formação. E compreender também que nós às vezes temos uma visão de que o Brasil ele é mais longilíneo do que largo, mas na realidade ele é mais largo do que comprido, né? Como vocês podem ver, perdão, ele é um pouco mais comprido do que largo, mas há uma largura bastante acentuada, quase o mesmo que o comprimento. Eu, por exemplo, tive uma oportunidade de ir aqui de Rio Branco a Fortaleza, foram 4 dias e 3 noites de ônibus, né? Então são tremendas extensões e o que isso significa para o planejamento, para a gestão, a diversidade de paisagens naturais, de recursos que a natureza pode oferecer, mas também as questões políticas e administrativas por qual passa a gestão do território. Então, ao se fazer uma retrospectiva histórica, acho que é importante a gente saber também quais as etnias, que população que vivia aqui no nosso território, né? E o que isso vai influenciar em cada uma das regiões. A migração de todas essas populações
indígenas do litoral para o interior e o que isso representou hoje na conservação ambiental, né? Porque hoje são eles que defendem a qualidade ambiental, a conservação da natureza está diretamente, em grande parte, relacionada a essas populações tradicionais indígenas, né? Que a gente vai tratar isso mais na frente. E como alguns ambientes que eram considerados terras de ninguém, hoje estão ocupadas, transformadas e degradadas e servindo de um grande celeiro para exportação de alimentos, como é o caso do Cerrado. Mas também a gente observar o que isso refletiu, né, nas populações tradicionais, a água que é consumida para se exportar soja, a exclusão social. Então tudo isso nós vamos discutindo um pouco com relação a cada uma dos biomas esses que estão aqui representados e também tratar um pouco sobre a influência sobre os povos que originalmente viviam aqui. Só para vocês terem ideia da diversidade, da dinâmica que ocorreu, então o Iengatu, a língua geral, ela foi primeiramente desenvolvida aqui, né, com o padre Manuel da Nobre e José de Anchieta, a partir do Guarani. E hoje, o único lugar que foi usado para a catequização dos indígenas. E hoje, o único lugar que há resquícios dessa língua é justamente aqui, na Cabeça do Cachorro, aqui na São Gabriel da Cachoeira, onde há indígenas que foram catequizados, né, pelos aldeamentos e que ficaram ainda, com o caso de alguns tucanos, os baniuas, que ainda falam o Iengatu, além da sua língua própria. Então, a gente compreender também que houve um fatiamento de todo o território pelos colonizadores e que como isso foi influenciar, né, na compartimentação do território, da apropriação das suas terras, da colonização, e que também depois de determinado período houve uma modificação dessas capitanias, né, em áreas mais específicas, principalmente aqui na região setentrional do Brasil, no norte setentrional do litoral, né, onde você vê que a compartimentação para cima de Pernambuco ela foi diferenciada e que isso aqui foi muito dinâmico, né? Logicamente, a base natural é de suma importância para nós compreendermos, né? Tanto eu falei no que se relaciona com o globo terrestre, a compartimentação, o afastamento, as placas terrestres que vão influenciar. Perguntar, mas como é que as placas terrestres vão influenciar? Por exemplo, a penetração da placa sul-americana sobre a placa de Nazca. Você tem aqui um efeito de soerguimento da cordilheira que provocou aqui geologicamente o surgimento do Pantanal. É uma área de subsidência, de abatimento que formou o Pantanal. Então a gente tem que compreender, aqui havia uma conexão entre o Oceano Pacífico e o Atlântico que se inverteu, né? Inicialmente um rio que corria do Atlântico para o Pacífico e posteriormente isso se inverteu com o soerguimento da cordilheira amazônica, perdão, da cordilheira andina, e o que isso representou na formação desses terrenos neógenos, né, que a gente tem principalmente na bacia do Rio Amazonas. Aqui a gente espera ter uma dimensão do Brasil, né, do seu relevo. As áreas montanhosas estão mais nessa região aqui do sudeste, mas as áreas mais elevadas estão aqui, né? Principalmente no estado de Roraima e aqui no Amazonas também, né? No Pico da Neblina, tá ok? Então, no Brasil não temos muitas elevações, mas algumas delas são importantes para caracterizar e para diferenciar particularidades do relevo, da biodiversidade, etc. Aqui também, novamente, destacando a geologia. Então, quem for trabalhar um território, você tem que compreender em qual unidade geológica, qual unidade geomorfológica encontra a área que você vai trabalhar. O que problema que vai ocorrer aqui na depressão do Xingu, que problema ocorre nas depressões litorâneas, nas chapadas, né, no Rio São Francisco,
tá? Aqui na área do sul, nos planaltos das araucárias. Então, cada um desses ambientes, os biomas vão estar, de certa forma, correlacionados com as unidades de relevo, as facilidades de uso, as limitações, as áreas preservadas. Então, há que fazer uma conexão entre todos os seus componentes físicos naturais. E, obviamente, o clima também é de suma importância, né, para caracterizar os potenciais, as possibilidades agrícolas, a disponibilidade de água, a relação de cultivos com o tipo de clima, a questão da perenização de rios no semiárido, a questão do transporte hídrico, o transporte fluvial, que tem uma relação totalmente direta com o clima. Nos períodos secos, algumas comunidades ficam isoladas. Então, o clima ele vai influenciar diretamente nos biomas, como também nas ações humanas, nas formas de aproveitamento da água, de navegação, etc. E, nesse sentido, vai ser muito importante aí também compreender a compartimentação da drenagem superficial, através do entendimento das bacias hidrográficas, né? Quais bacias hidrográficas estão na região que você trabalha, como ela é distribuída, a sua importância com relação à população, o surgimento das cidades. Muitas das cidades aqui do Nordeste semiárido tem a ver com a presença de cursos fluviais. Muitas cidades surgiram ao longo das bacias, ao longo dos rios, e também alguns rios que, como o Rio Amazonas, que faz a conexão entre outros países, né? Diretamente a população se desloca de um país para outro exatamente pelos rios. E hoje o Rio Amazonas é uma grande estrada, talvez a maior estrada que nós temos, né? Que vai nos leva a um movimento de leste a oeste, que permite fluxo de pessoas, de mercadorias, etc. O Rio São Francisco, que é uma fonte de energia para todo o Nordeste, também tem todo um histórico de formação. O Rio Paraná, o Rio Paraguai, toda essa importância quanto à produção energética, que tem a ver diretamente as bacias hidrográficas com o relevo e o surgimento dessas bacias, dessas usinas hidroelétricas. Então, a compreensão da bacia hidrográfica, sua relação com o clima, com a vegetação, isso nos vai mostrando a importância de a gente ter uma visão interdisciplinar, uma visão sistêmica e complexa, né? E que muitas vezes isso resulta também em definição de regiões, né? Regiões de desenvolvimento, regiões de planejamento, né? Que estão vinculados às bacias hidrográficas, sejam elas de grandes dimensões ou bacias mais reduzidas, microbacias ou trechos ou afluentes, subbacias, né? Que hoje nós consideramos a bacia hidrográfica como uma unidade de análise e planejamento do espaço geográfico, tá? E também, a partir dessa compartimentação natural, nós devemos compreender que o histórico político, espacial, territorial da divisão dos estados, como eles foram modificando, né, até o contexto atual. E como essa divisão hoje é consolidada através de uma regionalização, através do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Embora isso, numa escala de menor detalhe, né? De maior detalhe, a gente vai ter diferentes compartimentações, como aqui a região do norte de Minas, que já tem é mais parecida culturalmente, a forma de vida com o Nordeste, faz parte do semiárido, né? Parte do Mato Grosso aqui, que tem uma correlação muito maior, muito mais próxima com o bioma amazônico, e por aí vai. Então há uma divisão política, mas que isso aí também a gente tem que considerar os aspectos naturais e socioeconômicos, né? A percepção, a compreensão também da distribuição da população, né? Como a gente vê aqui, as grandes
cidades, né, as grandes metrópoles que vão surgindo. Historicamente, as grandes cidades, principalmente aqui no Nordeste, tem muito a ver com o litoral, né? Apenas Teresina, que se encontra no interior do estado, as outras todas têm uma vinculação histórica com o litoral. Aí surge São Paulo como uma área já para o interior, né? Brasília, e hoje uma grande cidade que é uma grande surpresa e uma visão da dimensão que se pode chegar a uma cidade em pleno coração do Amazonas, que é o caso de Manaus, né? E como primeira região nós vamos falar sobre a Amazônia. A Amazônia, ela não é só brasileira, então aqui tem uma delimitação onde mostra o seu contexto dentro da América do Sul, né? Desde as nascentes dos rios, as conexões, os povos indígenas, as formações vegetais diferenciadas que a gente encontra, certo? As diversidades biológicas e paisagísticas. Então, tudo isso é um contexto panamazônico que a gente chama, né? E, logicamente, a população que aí mora, né? Desde os povos originais que ocupam essa região, os chamados indígenas, né? Depois a presença de quilombolas que foram surgindo, a presença de nordestinos que vieram para cá para a colonização, aproveitamento, colonização e também a retirada da borracha, e também como os outros países se correlacionaram. Hoje, por exemplo, em Manaus você encontra uma população muito grande, né, de peruanos, de colombianos, e principalmente de venezuelanos e até de haitianos que vieram aqui do Caribe. Então, há uma conexão natural e uma conexão econômica e cultural, tá? Aqui nós temos outra compartimentação vinculada com a floresta, né? Onde há alguns elementos florísticos, como a seringueira, por exemplo, você tem uma conexão da floresta amazônica, né? Como bioma, né? Como um grande ecossistema. E depois aqui outros aspectos que tem a ver com jurisdição, políticas públicas, leis, proteção de fronteiras, que é a denominada floresta legal, tá ok? Que também são compartimentações diferenciadas. E a compreensão, né, do que já se chamou de um grande inferno verde, né? A Amazônia, hoje ela é uma área que tem um potencial enorme se a gente souber aproveitar, né? Não apenas nós, mas como a gente está falando, os outros países também, né? E que não é igual. A gente fala, a floresta amazônica, ela não é uma só. A grosso modo, a gente tem aqui uma compartimentação. As matas de igapó que são cobertas pelas águas durante as cheias, a mata de várzea, a mata de terra firme e a floresta úmida nas terras altas, né, mais altas. Então, a gente tem que compreender como funciona cada um desses sistemas antes de utilizar. Infelizmente, o que está acontecendo é que nós estamos degradando todas essas áreas de diferentes particularidades, de diferentes potencialidades, como se fosse um ambiente só. Então, há uma necessidade de uma melhor compreensão, e dentro disso há alguns órgãos, alguns estudos, como o INPA, por exemplo, na Floresta Amazônica, o Instituto Socioambiental, que tem desenvolvido pesquisas de suma importância, né? E, por outro lado, há uma ocupação totalmente irregular, né? Uma pressão sobre as unidades de conservação, uma pressão sobre as terras indígenas muito grande, que esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? Que enfrenta atualmente. E aqui está toda a beleza que a gente encontra, né? Toda a natureza, a biodiversidade, a fitodiversidade incrível, né? O número de espécies animais, a água, os rios voadores, assim chamados, as grandes massas de ar que se deslocam, que tem a ver com a floresta, as águas, as diferenças dessas águas, os rios de águas brancas, os rios de águas transparentes, os rios de águas negras, que tudo tem a ver com as propriedades físico-químicas da água e correlacionados ao tipo de substrato onde vão surgir, onde drenam esses rios, tá? Que isso vai influenciar na sua qualidade de água
E, por sua vez, isso implica também na sua biodiversidade de peixes, de animais, etc. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, nós temos aqui as matas de terra firme, as matas altas, a floresta de igapó e aqui as áreas de vegetação de várzea. E cada um nos oferece produtos diferenciados, peixes diferenciados, animais diferenciados, tipos de frutos, né? E que a população nativa tem muito conhecimento, e as comunidades indígenas mais ainda. Então nós temos que primeiro aprender como essa realidade, o que nós podemos aproveitar de forma sustentável, né, para manter essa floresta e não derrubá-la e introduzir formas de uso e ocupação que não são adequados a esses ambientes, que são as florestas úmidas, tropicais e equatoriais. E aqui a gente observa a quantidade de frutos que existem, muitos deles que não são comercializados, né, como o chi, por exemplo, e tudo isso são plantas nativas, né, e alguns deles que podem ser cultivados, alguns da Ásia, de outros que podem ser cultivados e adaptados, né, através da agrofloresta, né. Então nós temos esse potencial que aproveita justamente essas condições de umidade, né, de cobertura vegetal, de sombreamento, que a floresta oferece para que a gente possa produzir uma quantidade muito grande de frutos, de produtos para o consumo humano, né? Mas o que está acontecendo realmente é o contrário. Aqui a gente vê todo um arco aqui de desmatamento, esse amarelo, tudo isso aqui é desmatamento, né? E com a abertura da Transamazônica, justamente por onde se evoluiu essa área de desmatamento, e também pelas margens da floresta amazônica. Como eu disse para vocês, o rio é como se fosse uma estrada, né? Então as suas margens também propiciam possibilidades, acessibilidades ao desmatamento, à retirada de madeira, etc. Então aqui, para o estado de Rondônia, toda essa região, norte de Mato Grosso, infelizmente o Pará, o sul do Pará, o Maranhão, o processo de desmatamento é muito intenso e triste o seu resultado, né? Então aqui a gente pode ver como uma floresta conservada passa a ser desmatada, né, e acaba se tornando terra estéril em função de um não manejo adequado, né? A retirada da madeira, a madeira é vendida e coloca o gado, um tipo de agricultura que com a chuva, com a radiação solar não suporta, e a gente vai cada vez mais degradando as florestas, que vão se tornando outro ambiente. E muitas vezes é irreversível o retorno à floresta original. Então os desmatamentos são um dos grandes problemas do Brasil, né? Então está aqui toda a área, né? Todo o que a gente chama do arco de florestamento, né? Que é aqui para baixo está a soja, aqui começa o desmatamento, e muitas vezes a chegada da soja. Aqui em Santarém já tem plantações de soja. Então essa é a área crítica, né, que vem sendo monitorada, e aqui justamente a floresta, a transamazônica, né? Com a abertura da transamazônica foi surgindo isso aqui, que a gente chama de espinho de peixe, né? A partir de uma estrada principal vão se abrindo ramais, sub-ramais, né? Aqui está Santarém. Eu tive a oportunidade de fazer um percurso por aqui, da floresta, desci de São Luís em trem até Parauapebas e depois segui pela Transamazônica, né? E tive logo no começo da Transamazônica e tive recentemente. Então o que houve de devastação, falta de manutenção das estruturas, abandonos de terras, grilagem de terras, pessoas que não são donos da terra começam, e logicamente a expulsão das comunidades indígenas, a mortandade, tá? E hoje a soja já se encontra aqui. Hoje já temos terminais de soja aqui em Santarém para escoamento da soja. Agora eu digo, quando a gente está exportando a soja, a gente não está exportando só a soja, a gente está exportando nossos terrenos, a fertilidade do solo, a água e também a exclusão social e os impactos decorrentes em função da exploração irregular dessas terras, né? E depois a questão dos aspectos fundiários, que é muito importante. A legalização, às vezes os municípios que fazem o registro das terras, é todo um ciclo, um esquema
de artimanhas ilegais que vão favorecer os grileiros de terra, né? E, logicamente, isso vai entrar em conflito com as populações tradicionais que aí viviam, seringueiros, ribeirinhos, pequenos agricultores, agricultura familiar, né? E é exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil, né? A falta de controle, de punição e até de incentivo legal, né? Legal, administrativo, para que haja uma ocupação, desmatamento, etc. Então é triste. Esse é o grande problema da Amazônia, né? Que há que se regularizar. A questão também das minerações, né? As grandes minerações, como a gente vai ver. E aqui está um exemplo, né? Da Transamazônica e como vai surgindo, né? E depois as grandes obras, né? Como foi o caso da Belo Monte, que justamente aqui na curva do Rio Xingu, né? Onde em Altamira, onde provocou uma mudança que a gente ainda não está sentindo. A gente ainda vai ver que é uma obra enorme, monumental, né? Gigantesca, que seus impactos ainda vão ser registrados, né? Os primeiros impactos, a modificação da cultura indígena, que não tem mais peixe, eles passam a receber cestas básicas, não tem recurso, a sua cultura, né? Depois as populações também que viviam aí, a chegada de muitas pessoas de fora, e hoje Altamira é a cidade que, segundo os noticiários, que tem o maior índice de criminalidade. Isso tudo decorrência da construção da barragem da hidrelétrica de Belo Monte. E aqui, como eu falo para você, os grandes guardiões da floresta são os indígenas. Então aqui são as terras protegidas pelos indígenas, né? E que acabam sofrendo uma grande pressão, né? Da população, da economia, do poder constituído, né? Poder político federal, que hoje não dá apoio nenhum à comunidade indígena, às terras indígenas, até o contrário, né? Diz que índio não é para ter terra, que a terra é para ser dos fazendeiros. O que é um grande equívoco, que esse fruto dessa política a gente vai colher mais tarde também, né? Então, também a pressão dos estados, alguns estados onde se desenvolve a soja, né? O agronegócio tem um poder político muito forte, né? E acaba cooptando também indígenas para produzirem soja, e também a questão municipal, né? Onde há uma sonegação, uma negação de que os indígenas têm direito à terra. O caso é uns conflitos muito grandes aqui em Roraima, né, por exemplo, em Altamira. Então tem regiões onde o foco de resistência, apesar de ser grande, você tem uma pressão muito grande externa sobre as terras indígenas, né? E aqui também, que ainda temos terras protegidas, mas que isso tudo se acaba. Na minha geração, a primeira vez que eu fui na Floresta Amazônica, em 76, quando eu subi o Rio Amazonas, de Belém até Tabatinga, até Letícia, em barcos, parando, viajando, por exemplo, só de Manaus a Tabatinga foram 8 dias de barco, né? De Manaus a Belém são 6 dias de barcos, até Santarém em 3 dias. Então você vai vendo toda uma transformação de 1976 para cá. O Rio Madeira hoje é uma estrada de transporte de soja e outro material que vem aqui de Rondônia e que desce para as áreas de transporte aqui de soja. É um caminho para o Atlântico, né? E isso vai tendo seus efeitos, né? E o que temos de unidades de conservação deveriam, inclusive, ser ampliadas e não sofrer pressões de desmatamentos como a gente tem sofrido atualmente. E compreender a importância da biodiversidade, né? Da floresta, da fauna. Aqui é o pirarucu, a importância econômica que ele tem. Hoje ele é criado junto ao tambaqui, também outro peixe nobre. E eu vejo que a aquicultura também é um caminho alternativo, né, para a produção de alimentos. Aqui em Novo Airão, no Rio Negro, né, como o turismo pode ser desenvolvido. Essa senhora aqui desde criança brincava com o boto vermelho, né,
e acabou tendo uma relação, né, de convivência com eles. Hoje é um atrativo aqui na cidade. A importância também de algumas espécies ameaçadas de extinção, como o peixe-boi, e toda essa grande diversidade de animais que também, por outro lado, promove o tráfico ilegal de espécies, de penas, de pelos de animais. Então isso também é um outro ponto negativo de bastante importância que deve ser controlado, né, na floresta amazônica, ou seja, o tráfico de animais. E aqui a gente vê de forma separada o que são as reservas indígenas, né? Então a gente vê uns grandes núcleos aqui, principalmente em algumas dessas áreas são cortadas pelo eixo, né, de desmatamento, tá? E outras já se encontram mais isoladas, como aqui na Cabeça do Cachorro, no Alto Rio Negro, no Rio Branco, nas serras, né, Tumucumaque. Então são áreas que deve haver uma política de proteção mais forte, né, e de convivência com a questão indígena, de se resolver, e que a FUNAI tenha realmente um papel, né, de protagonista, né, a favor de cuidado com essas populações, que são populações bastante frágeis, né, como a gente vê agora na questão do Covid, né, do Covid-19, que elas são muito vulneráveis, né? Essas enfermidades são vulneráveis à invasão de garimpeiros, de madeireiros, etc. E aqui, o nosso primeiro grande parque, que foi o Parque Indígena do Xingu, né? Que teve a grande participação dos irmãos Vilas Boas, né? E que hoje é um modelo, né, de gestão, de proteção dentro do parque, porque fora do parque não há um entorno, nesse entorno não há nenhum controle. Aqui vocês veem todo o desmatamento, a contaminação, né, pela soja, pelo agronegócio, pela pecuária, né, que vai contaminando todos os rios que chegam dentro do parque. Então suas nascentes estão todas fora, e a pressão também territorial, fundiária é muito grande sobre o Parque Nacional do Xingu. E aqui só para vocês terem uma ideia, né, de que como muitos desses incêndios criminosos acontecem justamente nas terras indígenas, né, como forma de pressionar, de desmatar e depois invadir terras para serem griladas ou que serem aproveitadas pelo agronegócio, pela pecuária. Então são fatos, né, são registros que a gente vê nos... Isso aqui é justamente agora, né? E hoje a gente tem que dar uma atenção muito especial a essas ONGs, como o ISA, Instituto Socioambiental, que são instituições sérias, né? E que ainda lutam pela proteção dessas comunidades. O Instituto Socioambiental. Aqui um registro das primeiras imagens, né, dos povos da floresta, né? E algumas fotos do Sebastião Salgado, tá? E mostram que é onde a população pode viver dentro da sua cultura, né, e da sua relação intrínseca com a natureza. E depois hoje, como eles estão se organizando para proteger seus territórios, as terras indígenas. Aqui, ó, estou com um colar igual do Magão ali, né, esse aqui. Esses são os colares do Xingu. E assim, e os senhores, né? A sabedoria, as lideranças que evocam o direito ao seu território, às suas terras, né? Aqui um indígena como atacando a Belo Monte, né, que ele foi expulso dessas áreas, né, as manifestações que se registram junto aos poderes constituídos para ver se sensibilizam. E aqui uma personagem que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é o Raoni, né, e os seus assessores, que hoje é uma voz que se levanta contra todos esses desmandos que ocorrem contra as terras indígenas, né, e que ele tem um papel também internacional na divulgação desses problemas. Aqui uma indígena Caiapó com a sua criança, e aqui uma outra indígena, duas mães que lutam de formas diferentes, né, pela proteção de suas terras. Aqui um registro histórico, né, quando da construção de estradas, de obras nas terras indígenas, que
uma indígena se manifestou também contra um ministro no momento, né? São fatos, registros históricos dizendo que essa questão indígena já é muito antiga, né? Na história recente, né? E tem muito a ver com essas grandes obras, né? Com grandes empreendimentos. Aqui, novamente, o nosso amigo Raoni com seus paisanos, seus parentes, como são chamados, né? Todos eles se chamam de parentes, né? E aqui a pesca de subsistência, o manejo. Hoje Mamirauá, que também tem uma relação com o Instituto Socioambiental, é um modelo de como são vários lagos, no caso, né? Na Reserva Extrativista de Mamirauá, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, perdão, que mostra como você pode explorar a pesca de forma adequada, fazendo uma rotação entre os lagos, né? Então, em determinado período de anos, você explora o pirarucu, a pesca do pirarucu em uns lagos, deixando que outros lagos se recomponham em sua população. E assim você tem um manejo que permite que sempre você possa explorar a sua biodiversidade de forma sustentável, no caso da pesca do pirarucu. E aqui a grande relação que existe dos povos da floresta com o seu habitat, né? Desde a relação da mistura de indígenas com nordestinos, né? Que deu o seringueiro, né? O conhecimento da floresta, como ele pode utilizar as suas relações, os seus ciclos, né? O dia, a noite, o período de chuva, o período de seca, as espécies, a caça, né? Para sua subsistência. E aqui hoje produtos que são desenvolvidos através da seringa, né? Ou seja, uma produção para dar uma valorização, agregar valor ao produto. O açaí, que hoje se destaca numa escala mundial como um produto, né? De forte conteúdo energético, né? Para a saúde humana e muitas outras frutas que têm um consumo regional, mas que têm um potencial para um uso nacional, pelo menos, né? Como a pupunha, né? Que é um alimento saudável e que é retirado da floresta, né? O ecoturismo aqui é Presidente Figueiredo, um município que tem vários balneários, né? O Rio Negro, que tem um potencial muito forte para o turismo, para a navegação, para conhecer praias durante períodos da baixa do rio, né? E florestas que estão aí, pequenos igarapés que cortam, que permitem você conhecer. Você pode chegar com um barco grande e depois com pequenas embarcações você penetrar na floresta. Então, há um potencial enorme para o turismo, inclusive o turismo internacional, conhecimento dos hábitos indígenas, né, das manifestações, da sabedoria dos anciões e as festas indígenas que promovem os jogos indígenas, né, que podem ser também uma atração, né, para a população que chega de fora para conhecer as estruturas orgânicas, sustentáveis, que podem ser adequadas no meio aquático, dentro dos rios, que é interessante para um turismo na floresta, os passeios, né, conduzidos, né, pela floresta, aqui é uma área de floresta ribeirinha, né, a Vitória Régia. Então há um potencial muito grande para o aproveitamento da sua natureza. E também dentro da região norte do Amazonas a gente vai encontrar uma grande cidade, 2 grandes cidades, 3 grandes cidades. A gente tem Manaus, né? Tem Belém. Quando eu em 76, Belém era muito maior do que Manaus, na primeira viagem que eu fiz pelo Rio Amazonas. Hoje é o contrário, Manaus é uma cidade incrível, uma metrópole, né? Uma população, um eixo que se abriu em direção à Venezuela, até o Caribe, né? Então, um grande eixo de entrada, outro grande eixo de entrada que é fluvial, tá? O Rio Madeira também. Então, a descoberta do petróleo, né? A navegação de grande cabotagem que chega até Manaus trazendo produtos, a Zona Franca que foi instituída, né? Uma zona industrial. E também há uma área como porto de conexão entre as diferentes cidades, né? E cidades que vão surgindo, vão crescendo ao longo, umas vinculadas a projetos de exploração,
de alguns recursos naturais, de mineração, outros vinculados com a pecuária, outros vinculados com o extrativismo. Então, há um desenvolvimento que também tem que ser planejado, né? A gente vê agora o caso da Covid, que a falta de estrutura na área de saúde está sendo fatal, né, para a população que não tem, e a própria conexão entre muitas vezes quando as águas baixam, fica difícil a comunicação, quando as águas enchem muito, problemas de inundação em algumas cidades, terras caídas, como a gente vai ver aqui, tá? E também temos aquelas cidades que é Porto Velho, que no Porto Velho e também Rio Branco, né, que são cidades importantes e que têm um desenvolvimento muito grande. E são todas cidades vinculadas aos ambientes fluviais, e muitas delas sofrem muito problemas de inundação. No período de muitas chuvas, eles sofrem problemas de inundação, áreas de risco, etc. Tá? E no Amazonas a gente vai ter grandes áreas de limites, né? Aqui no caso, aqui na região de Tabatinga, né? Tabatinga, Benjamin Constante, as três fronteiras, no alto do médio Rio Amazonas. Aqui a fronteira com Colômbia, Pacaraima, uma área que muitas vezes tem uma série de conflitos, de tráficos, né? Aqui Assis Brasil, que hoje a gente tem uma estrada que faz a conexão até o Pacífico, né? A partir dessa área. Foi construída uma estrada que vai até os Andes, corta os Andes e chega no Pacífico, a partir do Acre. E aqui mostrando os estados que fazem estados fronteiriços com os países, né, também, a floresta amazônica. E aqui, uma das fronteiras que é bastante importante aqui, que é o Oiapoque, né, na divisa com a Guiana Francesa. A gente tem essa ponte aqui, do lado de cá é o Oiapoque, e do lado da Guiana é a cidade de São Jorge. Então uma conexão, e muitas vezes populações indígenas da mesma etnia vivem nas duas áreas, tá? E o Amazonas, ele sempre foi uma área que recebeu grandes empreendimentos, grandes projetos, né? Como é o caso aqui do projeto Jari, onde você tem do lado do Rio Jari, você tem a produção de celulose, né? E onde está a indústria de papel, e do outro lado está Laranjal do Jari, com todo o processo de exclusão social, né? Com palafitas de grandes dimensões, com áreas de insalubridade, de má alimentação, de periculosidade social, né? Que tudo são consequências desses grandes empreendimentos, né? Que não conseguem controlar, né, o grande número de pessoas que chegam, como Paraupebas também, no caso da Vale do Rio Doce, do Carajás, né? E aqui a gente tem, né, toda essa área do potência, a exploração, né, de minério é um grande problema, porque ele é feito de forma totalmente sem controle, né, grande dimensão, numa grande escala, né? Que traz todas essas consequências aqui de desmatamento, de rejeitos, né, que é promovido nessas áreas de aproveitamento mineral. Aqui nós temos a Belo Monte, né, também a inundação de muitas áreas, e as obras também, durante as obras, as consequências que a gente teve, né, que são efeitos secundários sobre as cidades, né? Durante as obras, a extração ilegal também de garimpos na floresta. E aqui seriam as áreas onde você tem uma proteção maior, né? Nos grandes projetos, algumas cidades planejadas, né? Como é o caso aqui da Vale do Rio Doce, mas que também os grandes desmatamentos que são provocados. Aqui, para vocês terem a dimensão, eu tive também a oportunidade de estar aqui em 91, tá? Conhecer a Vale do Rio Doce quando ela era ainda uma estatal, para vocês terem a dimensão, né, das maquinárias e da retirada de material, né, que é transportado hoje em trem, né, até o porto de Itaqui, tá? Algumas lagoas de retenção de material.
que foi justamente o que arrebentou lá no sul do Brasil, em Minas, né? E que isso pode acontecer também no Amazonas, né? Então, a necessidade de ter um maior cuidado com essas mineradoras, né? Essas multinacionais que muitas vezes não têm o devido cuidado com o meio ambiente, com as populações locais. Então, esses grandes projetos que você tem cidades, né? Paralelas, né, planejadas para os que trabalham nos projetos de mineração ou de celulose, e as cidades que surgem, né, como Paraupebas, como Laranjal do Jari, ou que já existiam, mas que vão recebendo um grande contingente populacional, né, onde há muitas vezes uma infraestrutura muito inadequada. E aqui mostrando também uma vila dos engenheiros, e depois alguns benefícios ou impactos que podem ser causados também. Aqui no caso, uma contrapartida que a Vale deu, fazendo uma linha férrea para passageiros, que é usado para passageiros. Mas na realidade o seu intuito inicial foi transporte, logicamente, de minérios até o porto de Itaqui, no Maranhão. Tá? Outros impactos causados é a pecuária. A pecuária é uma mancha que vai se expandindo e derrubando e desmatando, né? Que se inicia assim, né? E aqui vocês veem, essas palmeiras são espécies secundárias que vão surgindo, e muitas vezes, depois do desmatamento, o pasto começa a ser ocupado por cupim ou por palmeiras, que impossibilitam um bom rendimento do mato, então eles vão avançando sobre outras áreas de floresta. Isso é uma coisa contínua, né, que vai desmatando e desmatando mais árvores para a formação de novos pastos. E aqui é um exemplo do como está hoje a pecuária. Na época que eu tive em 76, a gente não via uma cabeça de gado nas margens do rio. Hoje a visão é essa, né? Uma grande produção de gado, principalmente zebu ou de búfalo, nas margens, né, dos rios da Amazônia. E aqui a Ilha do Marajó, por exemplo, que tem um grande contingente de búfalos, né, que são criados de forma intensiva e extensiva, né, ou eles soltos nas pastagens, ou então muitas vezes confinados às suas diferentes variedades de gado, né? E aqui mostrando como ele é utilizado como até para patrulhamento, para trabalho, né? Aqui em Soure, pesqueiro, lá na Ilha do Marajó. E fases que nós passamos, né? Como foi o caso da Serra Pelada, que registram como havia um impacto forte da mineração do ouro, né? Hoje a dimensão não é tanta, mas ainda ocorre, né? Como a chegada de pessoas conseguiu transformar toda uma região, né? Ali no entorno de Marabá, tá? Surgindo cidades, vilas e o seu efeito sobre as cidades vizinhas, né? Itaituba, por exemplo, que seria a área de escoamento, uma área que também teve muito garimpo de ouro, seria um escoamento também pelo rio Tapajós. Tudo que existia foi transformado em casas de compra de ouro, farmácias, bodega, tudo que existia, oficinas de carro, tudo foi transformado em lojas de compra de ouro, até que esgotou o recurso. Chegou a ser o aeroporto com maior fluxo de pequenas aeronaves para os garimpos. Então foi um ciclo e que hoje ele se desloca e se distribui para as outras áreas. Hoje, inclusive, alguns garimpeiros chegam a invadir territórios estrangeiros, como a Venezuela, Suriname, as Guianas, atrás de garimpar, e também garimpar em terras indígenas, né? Na realidade são áreas protegidas e que não há respeito, né? E muitas vezes eles entram à força e causam uma série de conflitos, né? E também impactos, o desmonte de barrancos, o garimpo no Rio Madeira, como exemplo, com as balsas, né, a retirada do ouro, todo esse material mais pesado, ele é oriundo dos Andes e vai ficar no cascalho, né, no fundo dos rios, ou então o ouro que também está no barranco, né, determinados barrancos que acabam sendo desmanchados, desestruturados através de mangueiras, né,
com jatos de água. Então isso causa um impacto muito forte na natureza. E depois o uso do mercúrio. E aqui já o comércio de madeira, o desmonte, transporte de madeira através de barcos, na água, né? Então tudo isso sem um devido controle, sem um devido registro dessa aproveitamento dessa madeira. As madeireiras, né? O surgimento do petróleo, né? O campo de Urucu, né? No Médio Amazonas, é uma realidade que vem transformando essa região, né? Surgimento de refinarias de petróleo lá em Manaus, e como esse petróleo ele é exportado, tá, para outras regiões, o rio vai se tornando um grande fluxo. E atualmente a descoberta de petróleo na foz do rio Amazonas, né? O pré-sal que era para ser utilizado para melhoria para a população brasileira, para a nação brasileira, hoje foi todo recortado, todo, como que eu posso dizer, loteado, né? Com diferentes empresas multinacionais. E o que era para ser, por exemplo, um recurso que podia ser utilizado para a educação, para a formação do nosso povo, hoje é um recurso que é dado para as multinacionais. E aqui um grande problema que há historicamente dentro do território da região norte, né, do Amazonas, é o conflito de terras, né, que a gente conhece, né, pela história, a população de baixa renda, de nordestinos, de goianos, de outras áreas, ou daí mesmo, né, das cidades que vão atrás de terras para poder fazer suas práticas agrícolas, agricultura familiar, e entram em conflitos com a grilagem, né, como está representado aqui, e pessoas que vão se apropriando e dizendo que são donos de terra, e com muitos documentos que são forjados, né, principalmente a nível municipal, tá? E aí, na expressão, o que é que a gente pode fazer então? Aqui alguns grandes impactos, já que no futuro que estão pensando, né? A produção de madeira, de pressão sobre terras indígenas, a transoceânica que eu falei para vocês que vai para o Acre, a ferrovia paraense, os portos dos rio Tapajós que vem do Cerrado. Então, o que é todos esses empreendimentos com financiamento chinês ou de outras nações, o que isso pode futuramente trazer para a conservação e para impacto sobre as populações tradicionais, os povos da floresta, as comunidades indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, etc. Então, tudo isso aqui deve ser pensado dentro de uma projeção de um cenário, né? Que é um cenário meio perigoso para essas populações, né? E depois o que é que se pode fazer, né? Os pequenos projetos ecossociais para a Amazonas, como podemos trabalhar para favorecer um desenvolvimento sustentável para essas comunidades tradicionais. E nós temos alguns mártires dentro dessa luta, né? Chico Mendes, né? Que foi um dos primeiros a se levantar contra essa questão da derrubada da floresta, né, pelos grandes fazendeiros, né? Aqui está a família dele, né, a figura dele aqui, lá no Chapuri, né, onde ele morava. Hoje tem uma grande floresta lá, uma Resex, foi uma das primeiras florestas, né? Então ele foi uma pessoa que, de certa forma, contribuiu para hoje as reservas que nós temos a partir da sua luta e da sua própria vida, né? Lá em Chapuri, no Acre. Hoje é uma referência de como a população pode se organizar e lutar, embora tenha suas consequências, né? E que deveria haver uma maior punição, né, pelo sistema judiciário, etc. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer? Então, por exemplo, o cacau, ele é uma espécie da floresta amazônica. Então, o cupuaçu, né, como é que ele pode ser conduzido, produzido de forma adequada junto da floresta? Na Bahia se faz muito a cabruca, que se chama, eles fazem um abastamento, uma retirada do extrato herbáceo e mantém o extrato arbóreo, e aí se planta o cacau. Lá em Tomé-Açu, onde houve uma colonização japonesa, eles fizeram um sistema
florestal que funcionava, com cacau, pimenta do reino e guaraná, além de outras espécies. Então, como a gente vê aqui como exemplo, né, dessas plantas. Então, se estabeleceu um sistema, o açaí também, conjugado, que se possa aproveitar o potencial climático, microclimático que a floresta amazônica possui, né? E como as ONGs, essas associações comunitárias podem organizar, promover e se criar um modelo de permacultura, de agrofloresta. E aqui é a casa onde morava Chico Mendes, no Chapuri, onde ele foi assassinado no quintal dessa casa. E aqui, como isso perpassa por todo um modelo, a criação de um modelo, a integração entre os povos da floresta, a pesca, a agricultura familiar, o extrativismo, tudo de forma sustentável, né? Para se aproveitar os produtos da floresta e se chegar a produzir material de educação nesse sentido, para as novas gerações, né? Que aí vem. E aqui estão alguns modelos, né? Que se faz, né? De que se como pode pegar uma determinadas áreas, terrenos e se trabalhar dentro da realidade da floresta, né? Tá? Se cumprindo as medidas da reserva florestal, a proteção, as APPs, como a pecuária deve ser feita, né? A recuperação de pastos, né? A construção de pequenas estradas, a apicultura, a piscicultura, uma agricultura baseada na permacultura. Então, tudo isso é fundamental que se integre dentro de modelos estabelecidos claramente de acordo com as feições ambientais, as feições paisagísticas de cada parte da Amazônia, de cada sub-região, né, de cada subunidade. E aqui é um exemplo da floresta mantida ainda, né? A gente passa por algumas estradas lá que são incríveis realmente, né? Você se sente dentro de um outro mundo, né? Aqui a cabruca, o cultivo do cacau junto da floresta, e aqui alguns modelos, né? Que podem ser estabelecidos, né? Dentro da floresta. Inclusive exploração de madeira, mas se mantendo algumas áreas preservadas, que haja um rodízio da exploração, né? E junto da Amazonas a gente achou por bem incluir o estado de Roraima, né? Porque embora ele tenha uma paisagem muito similar ao Cerrado, ele está junto da floresta amazônica, ele faz parte, ele é envolvido pela floresta amazônica, né? E as suas correlações da população, da economia, é tudo vinculado principalmente com o estado do Amazonas, ou com a Venezuela e Colômbia, que estão ao lado. Então aqui é uma região que lá é chamado de Lavrado, né? O que seria o Cerrado, no Brasil Central, aqui é denominado de Lavrado, que pode ter um período chuvoso, eles vão formando uma imensidade muito grande de charcos, de lagoas, e no período seco tem outra configuração. Tem algumas áreas de afloramentos rochosos, de serras também, ele não é totalmente plano. E aqui para a gente ter uma ideia também, inclusive com algumas drenagens arreicas, que não é endorreicas e arreicas, que não é muito comum aqui no nosso país, tá? As matas de galeria, o buriti, né, como uma espécie representativa das áreas de drenagem. E Roraima está aqui, né, como um estado do extremo setentrional, né? A grande áreas de maiores elevações do Brasil, né, que se encontram aqui, tá? Os terrenos mais antigos também, um estado indígena, né, onde grande parte das terras indígenas estão ainda preservadas, né, uma luta muito grande, a terra da Raposa, a Serra do Sol, a terra Yanomami, que ela é contígua, né, a outras áreas indígenas aqui da Venezuela e da Colômbia, né, e é uma população que é bastante tradicional, bastante isolada ainda e que merece ser protegida, como a gente vê aqui também. As fronteiras também você tem uma correlação com a Guiana, com a Venezuela e com a Colômbia, tá? Há uma inter-relação muito grande aqui com o povo venezuelano e com o povo da Guiana. Aqui você tem a cidade de Léter,
que faz fronteira aqui perto de Boa Vista, onde é um fluxo comercial muito grande por ser uma fronteira de livre comércio. E aqui o impacto que os fazendeiros com arroz, né, vem provocando, e hoje a chegada da soja, né? Então são conflitos que são sérios e que têm que ser tratados de uma forma mais séria pelo Estado, né? Que onde há possibilidade de cultivo, que cultivem aí, que melhorem a produtividade e não avançar sobre as terras indígenas, né? Que é por direito estabelecido para as populações locais, né? E aqui a cidade de Boa Vista, que, como todos sabem, foi um território, então ela tem uma área toda planejada, como Macapá também tem, né? Macapá, então são cidades que tem um planejamento, tem um domínio federal, né, durante muito tempo, né, hoje é um estado. E aqui é a orla, né, no Rio Branco, né, um rio interessante, super interessante, bonito, com peixes enormes, né, que você tem aqui. E aqui a orla, que também para o turismo. Então, para vocês terem uma ideia, a água do rio chega até aqui em cima, né? Aqui está no período baixo, então a dinâmica fluvial é muito acentuada. E rio abaixo, você, em direção ao Amazonas, você vai ter uma série de comunidades, né? Tem a cidade de Caracaraí e uma série de cidades que vivem diretamente do Rio Branco, que é um grande afluente do Rio Negro. E a grande potencialidade que nós temos nessa área são terrenos muito antigos aqui, a Guiana, Suriname, né? Faz parte de um grande escudo, né? E que esse material tem por ser muito metamórfico, né? Muitas rochas metamórficas, a gente vai encontrar uma série de minerais de grande valor, como vocês podem ver aqui através do mapa, né? Desde zinco, molibdeno, ferro, cobre, ouro, diamante, principalmente esses dois que têm uma atração muito grande. Aqui vocês veem tudo se amarelo é ouro, né? Tá? Então há um chama, né? E toda essa área está onde? Vocês lembram onde está? Vai estar junto com o território de Yanomami. Então vai surgir uma série de conflitos nesse sentido, né? Garimpos ilegais, como vocês veem aqui, ó. Muitas vezes conflitos internacionais em função de garimpeiros que vão entrando, né, em outros países. E o comércio de ouro é muito grande nessa área, de ouro e de diamante. Boa Vista hoje é uma cidade que tem muito comércio ilegal com ouro, né, diretamente com a Índia até, que é um grande mercado consumidor de ouro e de diamantes, né, que vocês veem são diamantes. E logicamente vai ter uma reação por parte dos indígenas, né, que vão se defender pelos seus meios, né. E também o que se destaca nessa região, né, de Roraima é um grande tráfico, né, que vai modificando conforme a situação do país. Mas aqui ultimamente é um grande tráfico de gasolina, né, de combustível, que combustível lá na Venezuela era muito barato, né. Então pessoas que viviam exclusivamente de transportar combustível, cigarro, medicamentos e alimentos também, tá? E logicamente as suas atividades econômicas que vão surgindo, né? A soja e a pecuária, como dois grandes transformadores da paisagem. E logicamente o garimpo, né? Aqui é na Serra de Tepequém, né? Garimpo de diamante, principalmente nessa região, que vai causando uma série de danos na paisagem, nos rios, e principalmente provocando conflitos sociais com os indígenas, né? E por outro lado, há um potencial muito alto, né, com relação ao turismo local e também a um turismo de grande escala vinculando Venezuela e Colômbia, né, que seriam os tepuyes, né, as cachoeiras. Aqui é o Monte Roraima, né, onde você tem um potencial muito grande de se fazer um turismo internacional de qualidade. Aqui é uma guia indígena, né, mostrando que você pode envolver algumas pessoas das comunidades tradicionais como guias, né, como condutores, né, de trilhas para um ecoturismo e um etnoturismo também. E aqui mostrando alguns exemplos de indígenas das fronteiras. Aqui no caso não é do estado
de Roraima, mas sim do Amapá, os índios Palicu, que tem sua população distribuída tanto nas Guianas, a Guiana Francesa, no Suriname, como no Brasil. Então, são comunidades tradicionais que devem ser respeitadas e ter direito a esse seu deslocamento interfronteiriço. Aqui outra população que tem uma correlação entre 3 países, no caso os índios Ticuna, lá no Solimões, né? Na divisa da Colômbia, Tabatinga, Benjamin Constant e Santa Rosa, onde você vê um território que é ocupado, todos eles falam a língua ticuna, os costumes, as tradições, né? E que é uma realidade dentro do pano amazônico, né? Da visão pano-amazônica que a gente tem da área, né? E aí, no caso específico de Roraima, os Yanomamis, né? Que são populações que devem ser protegidas pela sua cultura, pelo seu isolamento muito grande que eles mantiveram, né? E que há que ter uma correlação de respeito à sua cultura, de educação para o que eles querem e não o que o Estado quer. Então eles têm que ter uma autodeterminação também dos seus direitos e do uso de sua terra. E aqui está um recado que eles dão, né? Que é o direito deles, que não entre mais garimpo dentro das suas terras, né? E que esses indígenas, para nós, respeitam a liberdade, né? A liberdade de usar a floresta, de preservar, de ter uma relação de harmonia, de compreensão, de proteção, de autoproteção entre os indígenas e a floresta, né? E, logicamente, a gente recorre sempre à sabedoria, os conhecimentos tradicionais de pessoas que realmente têm esse contato com a alma da floresta, como é o caso do Raoni, que é uma pessoa sábia e que tem suas posições coerentes, políticas e de autodeterminação. E então, dessa forma, é o que nós precisamos, respeitar os seres da floresta, aqui representada por essa criança indígena, né? E que precisa de um futuro, né? E que nós, como brasileiros, temos que nos preocupar de oferecer, e ao mesmo tempo eles são os guardiões da floresta, né? E aqui a gente conclui essa primeira parte, e dentro do que vocês viram, é importante vocês compreenderem a situação geográfica, política e econômica do Brasil, com relação ao mundo, principalmente com relação ao Atlântico, as suas conexões com o Caribe, com o Canal do Panamá, né? Hoje a gente tem esse eixo que vai para o Caribe, para a Venezuela, né? E como se dá essas relações do Brasil pela Amazonas que vai para o Pacífico, né? Então, como isso influi, vão criando possibilidades, limitações e também grandes problemas sociais e ambientais, né? É necessário compreender também como é que as bases naturais do território brasileiro vão influenciar, né, nas formas de uso e ocupação, né, nas transformações, nos problemas e potencialidades. As compartimentações regionais e políticas do Brasil, que existem, e outras compartimentações econômicas que não chegamos a ver, mas que podemos ver futuramente em uma outra apresentação. A região amazônica, já como primeiro bioma que trabalhamos, posteriormente iremos ver os outros, né, em outros PowerPoint, outras apresentações. A região amazônica e suas peculiaridades, na realidade são vários Amazonas, não é uma Amazonas só, embora a gente trate como se fosse um só. Inclusive os climas variam, né, microclimas, mesoclimas, né? A drenagem, rios diferentes, populações diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, né? E que é tratado como um ambiente só. Na realidade são vários ambientes, porém dentro de um contexto de homogeneização regional. E como é que essa região também tem suas inter-relações dentro do Brasil, né? Com o Cerrado, com a Caatinga, com outras regiões, com as populações nordestinas que foram para aí, o que influenciou, né? A migração, pessoas sulistas que vão com grandes projetos agropecuários, as pessoas que vão estudar na cidade de Manaus, de Belém. Então, tudo isso é importante a gente pensar. Os impactos ambientais dos grandes projetos, né? Projeto Jari, os grandes projetos pecuários, né, que existem,
a industrialização, a Zona Franca, né? E a urbanização na Amazônia, os seus impactos, as suas transformações, as cidades, as suas demandas, né? O que é planejado, o que não é planejado dentro do contexto urbano, o surgimento de favelas, de áreas de risco, ocupações de igarapés, como o Laranjal do Jari, os igarapés urbanos de Manaus, a periferia de Belém. Então, tudo isso são problemas que há que se resolver. Há questões fronteiriças e as frentes agrícolas em Roraima, né? O Brasil setentrional, né? Os conflitos, as relações, os garimpos, os indígenas, né? O controle dessas fronteiras, a abertura dessas fronteiras, como é que a gente pode tratar isso, né? E, por fim, as unidades de conservação e terras indígenas, né? A importância que elas têm para se proteger o nosso grande bioma amazônico, e os conflitos e a conservação, né? E principalmente hoje, quando há um estímulo para se invadir essas terras. Então nós temos que proteger, nós como universitários, nós como professores, temos que nos posicionarmos, né, em defesa dessas populações. Tá? E aqui, para terminar, a representação dessas pessoas, dessas populações, né? E de que, como nós também, de certa forma, já fomos índios, né? Temos ascendência indígena e é nossa função agora proteger essa população. Eu agradeço a atenção de vocês e para a gente refletir principalmente por essas pessoas. São fundamentais na nossa história, na nossa formação, no nosso povo, na nossa nação. Obrigado.